Olá, boa noite a todos, tudo bem? Bem-vindos ao webinar Como Lucrar com Inteligência Artificial. Aqui eu vou compartilhar algumas experiências pessoais e como eu tenho feito isso. Deixa eu me apresentar e compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu entrar na parte técnica. Muito bem. Esse webinar é patrocinado pela ECA USP, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com o curso de Gestão de Comunicação e Marketing, coordenado pelo professor Mitsuru Yanase. Nós vamos falar isso já já a respeito disso. Muito bem, eu tenho pós-graduação em Marketing Intelligence pela Nova de Lisboa. De vez em quando eu vou olhar aqui para a câmera do lado, porque, aliás, para a tela do lado, que eu estou com duas câmeras, tá? Graduado em Comunicação Social, e também tenho pós-graduação em Gestão de Comunicação e Marketing, onde eu sou professor. Dou aula lá de Planejamento e Marketing Digital. Eu estou vendo aqui o chat, pessoal, pode digitar aí de onde vocês estão falando, tá? Fica à vontade. Aí eu vou anunciando aqui. Conforme eu vou falando, depois eu vou dar um tempo para a gente poder responder algumas perguntas, algumas dúvidas, e ao final também ter um pequeno bate-papo, tá? Eu tenho uma agência de marketing digital chamada NeoClick, sou sócio fundador da UEL, com comunicação e publicidade, pesquisador no Centro de Estudo e Mensuração da Comunicação e Marketing, na ECA USP. Sou membro da iPads, que é uma agência internacional da promoção e desenvolvimento da economia social, com sede em Brasília e em Portugal. Professor do curso, né? Desde 96 eu dou aula. Trabalho com internet desde 98. Então, se você usou sistemas de busca, por exemplo, de passagem aérea, lá tem algoritmos que a minha equipe desenvolveu. A primeira passagem aérea feita no mundo, ou seja, o primeiro e-ticket vendido no mundo, foi feito pela minha equipe, juntamente com a antiga TAM, hoje Latam, tá? E a primeira transação segura de um cartão de crédito via sistema Visa ET. É um pouquinho da minha história dentro da internet. Vamos lá, todos os conteúdos de vídeo estão hospedados dentro do meu Instagram e dentro do meu YouTube. Deixa eu dar um aviso simples. Daqui a um pouco, logo mais, quando nós acabarmos esse webinar, vocês vão receber o link desse seminário, dessa live ao vivo, juntamente com o material em PDF, que é exatamente esse material que esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês. E os links vão junto com vocês, tá? Então, mesmo que os pequenos vídeos não tenham link, você vai conseguir achar isso tudo no YouTube ou no meu Instagram, tá bom? Eu uso muito inteligência artificial, tá? E vocês vão ver que o rosto dessa moça se repete muitas vezes, porque é o rosto da minha esposa. Eu vou lá e faço a brincadeira de trocar o rosto, tá? Muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Vargem Grande Paulista. Ó, Bruna, tudo bem, Bruna? Bruna é suspeita. Além de ter sido uma ex-aluna, é amiga. Muito bem, vamos lá, presta atenção nesse videozinho aqui. No futuro, todos teremos uma inteligência artificial pessoal. Isso vai mudar a forma como vivemos. Você assistiu os filmes da Marvel com o Homem de Ferro, acessando o Jarvis através da sua armadura. Jarvis é uma inteligência artificial. Tony Stark fala com ele, interage com ele. Jarvis, está aí? À sua disposição, senhor. Ativar o monitor. Ok. Importar as preferências da interface de câmera. Sim, senhor. Agora imagine um mundo onde todos têm sua própria IA que entende você melhor que qualquer pessoa. Vamos mergulhar nas particularidades e características dessas IAs personalizadas e descobrir como elas nos ajudarão ou mudarão o nosso futuro. No futuro. Bom, qual é o conceito da inteligência artificial? Vou tentar ser um pouquinho mais didático,
né? Como professor, a gente sempre tenta ser um pouco mais didático, para entrar no processo prático, tá? A inteligência artificial é uma ciência computacional que dedica-se a desenvolver esse processo de desenvolvimento de inteligência artificial, baseado na inteligência humana. E aí nós temos modelos preditivos através das inteligências artificiais que já estão tomando decisões. Por exemplo, a maioria dos carros de vocês, de última geração, já tem um alerta na hora que vai mudar de faixa ou simplesmente a hora que tem que brecar, né? São sistemas projetados para aprender, raciocinar, perceber, tomar decisões, resolver problemas. Alguns dos principais ramos que a IA vem trabalhando: aprendizagem de máquina, né, ou machine learning, redes neurais e artificiais, processamento de linguagem neural, dentro de um processo natural. Antigamente, os chatbots eram um processo programado. Então, você entrava em algum site ou numa rede social, fazia pergunta e o robozinho te respondia através de um processo programado. Hoje, ele, antes de responder para você, ele vai entender qual é o tipo de mensagem que você está mandando e quais são as possibilidades de resposta. E ele pode compilar, em cima de uma biblioteca de informações, uma resposta que ainda não foi digitada ou escrita, tá? Visão computacional e robótica inteligente, tá? A importância das estratégias baseadas em IAs. Isso serve para uma grande empresa, aliás, todas as empresas já estão usando. Se você tem telefone celular, você tem TV a cabos, você usa Spotify, Netflix, se você usa internet, e-mail, ou faz compra, por exemplo, no Carrefour, Pão de Açúcar, ou uma loja de varejo, por exemplo, como a Magazine Luiza, e etc., essas grandes empresas já trabalham com inteligência artificial. E nós somos produtos dessa inteligência artificial, ou seja, nós mandamos para eles, ou nós damos para eles, ou quando nós usamos, informações ou dados necessários para que eles possam vender cada vez mais para nós, tá? Então, dentro dessa importância das estratégias baseadas em IAs, compreensão avançada do consumidor, personalização de experiências do cliente, automação dos processos, otimização contínua, aumento da eficiência do ROI, atendimento ao cliente aprimorado de forma mais inteligente, onde você recebe um e-mail, depois recebe um SMS, ou pode receber uma mensagem via WhatsApp, ou mesmo uma ligação, ao ponto de você ter satisfação total com aquela marca. Atendimento ao cliente aprimorado e antecipação das tendências e necessidades. Aqui continua chegando pessoal de Pernambuco, Floripa, São José do Rio Preto. Legal, pessoal, que bom, fico contente, tá? Fico contente. São Caetano do Sul, vamos lá, muito bem. Veja mais 2 videozinhos curtos. Muito bem, esses 2 vídeos, o primeiro é no aeroporto de Seul, ao descer em Seul, eu estive lá em maio. Você não precisa falar coreano. Se você tem alguma dificuldade, é exatamente aquele robô que passou na sua frente, ele dá detalhes e ele pode falar a sua língua, para onde você vai, qual é a saída, onde eu pego um táxi, qual é o melhor caminho para chegar ao determinado hotel, e ele te dá todas as informações. E o segundo, passando por um prédio, de repente eu vejo vendas de café. E a gente vai até um vending machine, ou seja, uma tela, na verdade, você pede o café, mas quem prepara não é um barista, é um robô, né? Então você pode ter
E aí não é um café pré-definido, você tem uma variação tremenda de cafés, tá? Então, o que é inteligência artificial? Ele se refere à simulação da inteligência humana. Dentro desse processo, a inteligência artificial refere-se à simulação de inteligência humana em máquinas programadas para aprender com experiência. Lá no passado, nos anos 60 e 70, eles estavam trabalhando para poder derrotar um grande xadrista, né, um jogador de xadrez, e a máquina foi o suficiente para poder fazer isso. Isso era o grande avanço da inteligência artificial. Hoje, os nossos celulares têm inteligência artificial. Embora, é claro, não esquecemos que a inteligência artificial não se aplica apenas a módulos muito inteligentes, por exemplo, como o ChatGPT, Gemini, Copilot, o Stable Diffusion. O termo inteligência artificial, ou IA, é muito amplo, podendo também referir-se à classificação de ou prever o desconhecimento com a base de dados. E aí, muitas empresas têm trabalhado com isso. Por exemplo, Salesforce, Oracle, que trabalham com processos ou modelos preditivos para entender o que o cliente vai comprar ou adquirir. Quando a gente fala em persona, você já entendeu o que esse modelo trabalha, né? Então, imagino que um banco como o Bradesco e Itaú, quando ele quer vender algum tipo de produto ou serviço, ele faz um modelo preditivo de quantas pessoas poderiam comprar aquele produto. Ele já tem mais ou menos qual vai ser a receita ou o faturamento daquele mês em cima da oferta que ele vai fazer. Por quê? Os modelos preditivos dele são inteligentes e conseguem definir quem de fato vai adquirir aquele produto ou não, tá? E assim, a IA é um campo incrível, orientado para o progresso. E aí todas as empresas precisam ter. Aí quando eu falo de grandes empresas, Itaú, ou seja, bancos, telefonias e tudo mais, parece que nós vivemos só para as grandes empresas. Eu estou falando de freelancers, eu estou falando de pequenas agências, eu estou falando de padarias, estou falando de empreendedores. Isso está hoje à disposição. Hoje, um chatbot no meu site ou nas minhas redes sociais pode custar R$45 por mês. Então, eu tenho um atendente 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Por exemplo, o ManyChat, que é um site onde você pode aplicar o chatbot programável ou inteligente dentro do da sua presença digital, tá? Algumas outras premissas, né? Tudo didático, mas é importante a gente conhecer, compreendendo então a marca e os seus objetivos. Quando você vai utilizar a inteligência artificial, a primeira condição e a premissa primordial é qual é o objetivo daquela marca, qual é o core business, o que você quer fazer, o que você quer comunicar, o que você quer fazer no marketing. Definição clara de objetivos do marketing da marca. Como aumentar as vendas, conscientizar a marca, gerar leads, aumentar o seu alcance, aumentar, enfim, né? Identificação de público-alvo, compreensão das suas necessidades, e aí as informações, ele começa a ter a necessidade de ter mais clareza. Evidente, por exemplo, se eu entrar no seu Instagram, você deve ter pessoas lá de 15 a 60 e poucos anos, que têm diferentes modelos de consumo, ou necessidades, ou desejos. Imagine que se você fosse uma marca vendendo um determinado produto, como nós iríamos relacionar, então, com aquele seu cliente? Passa aí a entender quem é o teu público-alvo. A melhor forma para isso é você definir personas, tá? Análise da concorrência e do cenário do mercado, ou um processo mercadológico, para identificar oportunidades de diferenciar a marca, tá? Coleta de dados são relevantes, toda hora nós estamos dando dados, né? Então, nós temos um projeto no Nordeste onde eu preciso monitorar aquele agente que está fazendo atendimento. Ele sai do ponto A, ou seja, do escritório, ele percorre um determinado trajeto e eu preciso saber isso minuto a minuto e saber quantos quilômetros ele rodou, porque ele será reembolsado pela quilometragem que ele rodou, além da comissão sobre as vendas de produtos e serviços, na qual ele representa uma grande parte de nossos interesses. Para você ter ideia, 5 mil agentes hoje, o correspondente bancário já trabalha com o Santander no Nordeste. O Banco Nordeste deve aumentar
de 10 para 20 mil correspondentes bancários trabalhando com inteligência artificial. Identificação das fontes de dados relevantes, então da onde ele vem, como é que é esse relacionamento, e a utilização da técnica de coleta de dados. Evidente, é que nem pesquisa, gente. Quando você faz uma pesquisa, você faz uma determinada pergunta e ele pode ter um viés na qual você quer que dê o resultado da pesquisa. A mesma coisa é a utilização das técnicas de dados. Então, os engenheiros de dados passam a ser cada vez mais necessários. Para quê? Para entender como nós vamos trabalhar ou fazer pergunta, que tipo de dado nós vamos minerar. Então, antes de ter um banco de dados, nós temos um bando de dados. E aí nós temos que trabalhar e saber explorar esse bando de dados para criar um bom banco de dados. Tá? Processamento e análise de dados. A explicação sobre as inteligências artificiais pode ser utilizado para processar e analisar grandes volumes de dados. Antigamente, nós usávamos Excel para algumas coisas, ou modelos preditivos, ou colocávamos no Salesforce, ou ia na Oracle, ou ia no SAS, e aí modelávamos durante 1 ou 2 dias e fazíamos teste. Hoje, nós não perdemos mais tempo com isso, vamos direto a uma inteligência artificial, definimos para eles o prompt, como nós queremos, o que nós queremos de resultado, e a gente faz o teste na ferramenta. Isso economizou tempo, isso economizou espaço, isso otimiza os resultados, tá? O uso dos algoritmos de inteligência artificial, como o aprendizagem da máquina, a máquina, uma vez feito, ele vai aprender. E se você determinar para ele que ele precisa aplicar o mesmo resultado, né, ou a mesma forma, o mesmo algoritmo que foi utilizado em uma determinada operação, ele vai buscar no passado, ele aprende com isso e determina para você um resultado na qual você espera. Implementação das ferramentas de análise de dados, como, por exemplo, o Google Analytics, trabalha 100% com inteligência artificial, tá? Mesmo o Analytics, por exemplo, do Facebook e do Instagram. Quando você coloca lá na sua publicação no Instagram, se você é produtor de conteúdo, você vai lá no Insights, tem informações a respeito dos algoritmos. Aquilo é gerado com inteligência artificial, tá bom? Personalização e segmentação da publicação. Nunca mais nós vamos receber e-mail marketing na qual nós não queremos. Se alguém está mandando isso para a gente, é spam. Agora imagina que uma empresa como a Zara, a Nike, a Red Bull vai te mandar um comunicado. Esse comunicado ele tem um propósito e ele é compilado essencialmente para você. Eu posso receber no mesmo dia, no mesmo horário, um e-mail ou uma comunicação dessas marcas, mas provavelmente o conteúdo será diferente. E automação dos processos de marketing. Hoje é possível, muita gente já está usando isso, eu faço isso com frequência, usando, por exemplo, o RD Station ou o HotSuite, na hora que eu tenho que programar uma quantidade imensa de conteúdo que eu preciso postar num cliente ou mesmo nas minhas redes sociais. Então, isso tudo eu deixo programado. Por enquanto, está no processo de programação, mas muitas dessas ferramentas já estão utilizando inteligência artificial. Ele começa a fazer algumas perguntas para mim de quem eu quero atingir, qual é a faixa de clientes, qual é a persona, que tipo de persona. Se eu não sei, ele me dá informações para eu compilar a persona que eu quero atingir. Então, ele começa a ser cada vez mais inteligente. O Facebook trabalha nisso, se você tem por exemplo, ou costuma trabalhar com Facebook My Business, tá? A otimização contínua, então a explicação sobre a importância do monitoramento desse processo, precisa acompanhar, precisa mensurar. Espera aí, eu sou hoje um empresário, né? Ou eu sou diretor, ou eu sou um cara que estudou comunicação e marketing, agora eu tenho que aprender um pouco de engenharia, porque eu vou trabalhar com dados, importância de monitorar, então quer dizer que eu preciso saber monitorar, matemática. Você vai precisar se especializar um pouco mais no seu dia a dia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no final desse webinar, tá? Utilização de métricas e análise de desempenho para avaliar a eficiência da campanha. Quem não mede não sabe se gastou ou se investiu. Quem não mede não sabe se teve lucro ou se teve prejuízo. Então, você precisa medir. Para isso, a melhor forma é você entender
e o uso das inteligências artificiais. Agora, imagine que você tem uma planilha Excel onde você faz o controle de tudo isso, o sistema financeiro, ou de vendas, ou qualquer outra coisa. Agora, imagina uma inteligência artificial trabalhando nesse processo. Eu já fiz o teste, trabalhei com um cliente na qual ele tinha um grave problema e a gente não conseguia descobrir qual era o tamanho do faturamento dele versus o lucro dele mensal. E sempre havia um problema de falta de caixa, o fluxo de caixa estava errado e tudo mais. Então, nós resolvemos colocar isso tudo no Excel. E fomos lá no Copilot, carregamos esse Excel, o Copilot, através do Excel do Copilot lá dentro, ele nos deu as informações que nós precisávamos para a gente poder corrigir onde estava errado. Era cobrança de cartão de crédito, data de vencimento diferenciado, enfim, tá? Então, realizações de teste, nesse caso, que eu estou falando teste AB, simplesmente quando você vai fazer ações, por exemplo, no Facebook, no Instagram, ou uma ação de campanha publicitária na internet. Você vai vender um curso ou um produto, você precisa fazer, então, o teste AB. Aquele que for melhor, você continua a definir e utilizar e investe em informações. E a ética e privacidade de dados. Como a gente coleta muitos dados, nós temos uma responsabilidade cada vez maior de preservar o cuidado desses dados. Hoje é possível a gente captar informações do Instagram. Vocês não sabem, mas lá nas configurações do Instagram, a hora que você entra lá nas notificações e autorizações, perdão, vocês autorizam uma quantidade imensa de sites, inclusive informações do seu banco. O Instagram coleta e ele faz o compartilhamento desses dados. Você pode inibir lá, tá? Então, é fácil você entrar no YouTube e pergunta assim, como inibir, né, o compartilhamento do Instagram, eles vão te dar o caminho das pedras. Mas você vai ficar estarrecido a quantidade de sites ou de aplicativos no seu celular que compartilham informações do seu Instagram com essas empresas. Então, ética e privacidade de dados, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Quais são as áreas, as aplicações das inteligências artificiais? Saúde, diagnóstico e desenvolvimento de medicamentos. Nós estamos auxiliando um grupo de estudo, uma startup no Rio Grande do Norte, que, por exemplo, ele já detecta problemas de Alzheimer em um único teste, sem tirar sangue, através do contato com o dedo. Sistema de diagnóstico de HIV. Hoje, o governo dá o diagnóstico do HIV, mas ele leva pelo menos 7 dias para te dar informações. Eles têm o falso positivo, ou seja, 30% dos exames ele sai com falso positivo, você precisa fazer um segundo teste. Essas máquinas, essa startup tem uma máquina que faz isso. E ele consegue identificar se você vai ter problema de câncer no futuro ou não através do exame de sangue. E isso fica a ponto em 10 minutos. Então, nós estamos falando hoje um sistema de saúde que usa inteligência artificial no processo do diagnóstico e desenvolvimento de medicamentos. Financeiro, detectando fraudes, recomendando investimento. O varejo, atendimento ao clientes, por exemplo, chatbot, como eu falei. Recomendações de produtos. Manufatura, manutenção preditiva, robótica de indústria, então você já sabe onde vai dar problema, qual é o tipo de manutenção que você tem que se antecipar. Transporte, veículos autônomos e otimização de rotas. Esses dias eu vi um vídeo onde o motorista, o caminhoneiro, ele parou o seu caminhão num posto que não estava programado. E na hora de sair do posto, ele não conseguia ligar o carro, ele teve que ligar na central, e a moça que atendeu falou assim, mas o senhor não tem programação nem autorização para parar nesse posto. Aí ele falou, mas eu preciso tirar o meu carro da frente da bomba ou posto, se quiser eu paro daqui a alguns metros. E aí ela falou, mas por que o senhor parou isso? Porque eu precisei. Aí ele ficou com tanto saco cheio e falou assim, pô, eu preciso cagar. Eu sou um ser humano, preciso ir no banheiro. Aí ela autorizou que o sistema inteligente pudesse, né, autorizar a ignição do caminhão.
inteligente nem tanto, né? Aí você tem na área de marketing, segmentação de clientes, análise de sentimentos, a parte educacional, recursos humanos, direito, energia e agronegócio. Tá? Fica com esse vídeo, dá uma olhada nele. A transformação digital já chegou no processo de atendimento do McDonald's. Em sua unidade no Texas, o conceito lançado no final de 2022 será implantado em outros estados norte-americanos. A automação, através do uso da inteligência artificial, faz com que seu pedido seja atendido no menor tempo possível. Como é que funciona? Seu pedido pode ser feito através do aplicativo ou mesmo do totem de autoatendimento. Você faz o pagamento, aguarda o pacote a ser exposto com o número de controle que você recebeu. Pronto! O seu pedido atendido de forma eficiente e rápido. Um casal resolveu fazer o teste do pedido via drive-thru. O pedido no sistema convencional de atendimento humano, pagamento no caixa e retirada do pedido demorou mais que 4 minutos. O pedido foi feito também no restaurante automatizado e o pedido atendido em menos de 1 minuto. O sistema de inteligência artificial também detecta a aproximação da retirada dos pedidos através de um processo de geolocalização. O restaurante determina o preparo e calcula o tempo para que o entregador não fique esperando mais que 10 segundos para retirar a encomenda. Nós estamos falando de eficiência pura. A automação traz inúmeros benefícios, além da rapidez e diminuição dos índices de erros de eliminação de problemas, como greves, protestos, falta de funcionário, além de não gerar encargos trabalhistas e manter uma operação sem interrupção. Eu sei, muitos já estão pensando nos processos de substituição dos atendentes e funcionários humanos por máquinas. E alguns vão questionar que estamos perdendo a humanidade para a automação. Vale lembrar que após a pandemia, devido a incentivos sociais do governo americano, as grandes redes tinham dificuldade de contratar trabalhadores para atender os seus restaurantes e lanchonetes. A oferta chegou a dobrar a hora trabalhada, mas nesse caso estamos falando de um trabalho de rotina repetitiva. Não sabemos ainda qual será o impacto no mercado de trabalho. No final das contas, a transformação digital, a automação, a mecanização das rotinas, a necessidade de baixar os custos de operação e atendimento será tendências nos próximos anos. Todos os executivos, empresários, empreendedores e profissionais liberais necessitam de se renovar e aproveitar os novos tempos, pois pode não haver tempos novos para eles. Ficar assustado? Pois é. Estão preparados para o novo mundo? Comente aqui embaixo a sua preocupação. Bora digitalizar? Dá um... Muito bem. Esse e outros vídeos estão no meu canal do YouTube, mesmo no Instagram, tá? O que nós estamos vivendo? Você lembra quando você era pequeno, pegou o elevador e tinha um assessorista de elevador? Sentado num banquinho, aí você falava o 7º andar, ele apertava o botão, ou nos elevadores mais antigos, ele pegava a alavanca e modificava. Até que vieram os botões na qual não preciso mais do assessorista. Até porque se o assessorista ficar doente, estriado, ele não vai trabalhar, não tem problema nenhum, ninguém vai sentir falta dele. Aperta o botão e o elevador vem, ele vai para qualquer lugar. O assessorista é aquele que pegava as conversas pelo início, ou pelo fim, ou pela metade, mas nunca ele como inteiro. Então, nós estamos vivendo exatamente esse processo, onde até 2030, provavelmente 50% dos trabalhos repetitivos, deixarão de ser feitos por seres humanos, serão feitos através de máquinas ou mesmo por inteligências artificiais. Bom, então como é que fica para os pequenos empreendimentos? Atendimento a clientes, melhor marketing e vendas, gerenciamento dos processos, análise de dados, desenvolvimento de produtos. Uma pequena empresa pode usar isso, atendimento ao cliente através de chatbot. Eu preciso mandar e-mail marketing, eu preciso mandar conteúdo para o Instagram, para o Facebook, para o Pinterest, para o TikTok, para o YouTube, para poder aumentar a oferta para as vendas.
Nesse processo todo, você utiliza inteligência artificial. Eu, por exemplo, utilizo muito inteligência artificial. Eu coloco as inteligências artificiais que eu contrato à disposição, por exemplo, de profissionais que trabalham comigo. É muito comum você elaborar, ter uma ideia e não ter as palavras corretas, a concordância não está correta, o português está errado. Você coloca no chat GPT, pede para ele melhorar a análise, coloca numa linguagem mais atraente para você poder trabalhar. Eu uso muito roteirização de vídeos através de Gemini. O Gemini, para mim, é muito melhor do que o chat GPT para fazer roteirização com texto, e ele também coloca sugestões de trilha sonora, de vídeo ou de imagem, tá? E análise de dados. Então, eu já peguei dados de clientes que estavam em Excel e joguei dentro do Copilot para ele poder dar resultado para mim. E desenvolvimento de produtos para você entender como você vai trabalhar esta oferta e tudo mais. Aqui, boas noites, Carlos. Tem algumas pessoas que entraram, São Manuel, obrigado. Aqui, saúde, professor. Tem um correspondente bancário aqui também. Ok, muito bom. Mais 2 videozinhos curtos para vocês entenderem um pouco mais. Nos últimos anos, a inteligência artificial revolucionou a forma como os pequenos negócios operam. De startups a lojas locais, a IA tornou-se uma aliada indispensável para o crescimento e a eficiência. Mas como exatamente os pequenos empreendimentos estão aproveitando essa tecnologia? Imagine uma pequena padaria local. Com a IA, pode prever a demanda de pães e outros produtos, reduzindo o desperdício e garantindo que sempre haja produtos frescos disponíveis para os clientes. Uma agência de viagens de bairro pode usar a IA para personalizar as recomendações de viagem com base nas preferências individuais dos clientes, proporcionando experiências únicas e aumentando a fidelidade à marca. E que tal uma oficina mecânica? Com a IA, pode diagnosticar problemas de veículos de forma mais rápida e precisa, agilizando os serviços e melhorando a satisfação do cliente. Seja qual for o setor, os pequenos negócios estão abraçando a inteligência artificial para impulsionar o crescimento, oferecer melhores serviços e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. O futuro dos negócios é inteligente e está ao alcance de todos. Câmeras com inteligência artificial substitui humanos na colheita de frutas. Esta é a solução para a falta de mão de obra em vários países. Através de um algoritmo, cada drone seleciona uma área e define quais frutas devem colher. A novidade foi criada pela empresa israelense Tevel. Por meio de câmeras, drones identificam as frutas que devem ser colhidas e distinguem a diferença entre aquelas que devem permanecer no pé. Sem falar da identificação de galhos e folhas, mas a solução visa empreender os drones onde há falta de mão de obra, como na Itália, Estados Unidos e Chile. Essa não é a única solução para a colheita de frutas. As inteligências artificiais estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Bora digitalizar? O primeiro vídeo que vocês viram, ele tem uma narração via Eleven Labs. Eu fiz o roteiro, o texto, através do Gemini, peguei o texto, coloquei no Eleven Labs, fui na Adobe Stock e busquei vídeos gratuitos de alta qualidade para poder sincronizar com a fala. E aí o CapCut pode fazer a legenda do seu vídeo. E aí coloca isso no ar, tá? É evidente que esse vídeo ele tem 4 minutos, nesse caso aqui, alguns segundos. Então, você pode usar a inteligência artificial para, por exemplo, fazer cortes de vídeo um pouco maior e mais longo. Nos últimos anos... Qual a importância, então, da IA para o futuro do marketing digital? Quem não souber fazer marketing digital no futuro estará fora dos negócios, ou de negócio nenhum. Então, todos nós teremos que fazer e entender um pouco mais de marketing digital. Significa que a IA vai ajudar você na presença digital. E isso é o primeiro passo para que você tenha visibilidade e comece a aumentar e ter faturamento, aumentar o seu lucro. Isso serve também para um negócio que você queira fazer. Exemplo, eu sou o diretor ou o gerente de uma empresa, eu sou, né, no caso da Bruna, a Bruna Pavani, que está aqui no grupo, ela é apresentadora de TV, tá, pessoal? É um programa de TV. Você quer melhorar a sua renda ou ter uma atividade diferenciada, você pode fazer dropshipping, vender produtos que não é seu, que você não entrega, e você não precisa armazenar, e ganhar grande comissão. Você pode também vender
produtos como afiliado de Hotmart, KiwiFi, mas a inteligência artificial vai ajudar você a projetar o conteúdo que você vai vender, para você poder faturar todo dia um dinheiro em cima desse processo. Eu conheço pelo menos uma dúzia de pessoas que têm trabalhado isso. E o que mais me surpreende hoje é um garoto de 16 anos, hoje está com 17, que fatura 2 milhões de reais vendendo marketing de afiliado, ou seja, cursos ou infoprodutos, sem ter estoque, sem nada. 2 milhões porque ele utiliza muito inteligência artificial para fazer redes sociais, tá? O mundo está utilizando as inteligências artificiais, e como eu falei para você, operadores de telefonia, streaming, varejo, bancos e tudo mais, tá? As grandes corporações já trabalham utilizando isso, então nós que somos pequenos empresários ou empreendedores podemos também utilizar isso. Teve uma conferência, né, naquela editora Consumidor Moderno, onde as IAs versus o User Consumer, User Experience, né, a experiência do cliente potencializado pela inteligência artificial. Olha, quando você tem uma experiência de compra ou com aquela marca, a tendência é você comprar. Exemplo, test drive de carro ou visitar um apartamento decorado. É muito mais fácil comprar ou vender um imóvel quando ele está decorado do que pegar um imóvel cru que não tem decoração nenhuma. Ele não cria apego, não cria aderência, não cria atratividade. Tá entendendo essas vertentes do ser humano, as IAs vêm trabalhando para oferecer sistemas ou atratividades para você comprar mais, tá bom? Então, como a IA está impactando o marketing? Primeiro, pela análise de dados aprimorado, personalização dos conteúdos, tornando cada vez mais relevante. Se aquele conteúdo não é relevante para você, provavelmente você não vai ver mais, então você não é o público-alvo dele. Automação das tarefas repetitivas em vídeo, e-mail marketing, cobrança, chatbot, atendimento e tudo mais, e criação de conteúdos cada vez mais inteligentes. O que o profissional de marketing precisa o profissional de marketing digital precisa fazer? Desenvolver novas habilidades. Então, gente, qualquer matéria a respeito de inteligência artificial, qualquer conteúdo, o YouTube está lotado disso. Olha, saiu uma nova inteligência artificial que muda o rosto, que faz o vídeo, que faz isso, que faz aquilo. Então, vá procurar, coloque nos seus favoritos. Eu tenho um guia, que depois eu vou te dar o endereço para você entrar em contato, eles vão enviar para vocês, que é um guia de inteligência artificial. Eu uso muito inteligência artificial. Para cada segmento, os 3 ou 4 primeiros é o que eu mais uso, mas ele tem uma quantidade enorme de outras inteligências artificiais. Elas são praticamente todas elas gratuitas e tem também o seu módulo de cobrança. A versão paga deles é muito mais completa para você trabalhar no dia a dia, tá? Mas lá depois eu vou te explicar um pouco mais sobre esse guia, tá? Adoção de ferramentas de IA, mentalidade aberta para uma nova inovação, porque nós estamos falando de transformação digital que começa com o ser humano na cabeça dele e colaboração com especialistas, tá? Mais 2 videozinhos curtos aí. Que as oportunidades são enormes. As inteligências artificiais estão simplificando a vida do empreendedor, especialmente quando se trata de estabelecer presença digital. Eu uso o ChatGPT para algumas tarefas. Em um momento de bloqueio criativo, solicitei à inteligência artificial que criasse uma música, ou seja, uma letra de uma música sertaneja. Foi assim que eu pedi, e ele descreveu uma letra. Eu peguei essa letra e apliquei numa outra inteligência artificial, Sono.ai. Então veja o resultado desta brincadeira. Amor, que confusão no meu coração, bagunçou, virou furacão. É paixão, meu coração virou salão. No arraial do meu peito deu confusão, coração danado fez atrapalhada, não tem não. Tropecei no seu olhar que tem mão e me enredei nesse shot, que tentação. Amor, que confusão no meu coração, bagunçou, virou furacão. É paixão, meu coração virou salão.